sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, eu declaro aberta. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio. Desembargador Carmo Antônio é negro de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, traje de toga preta. Híbrida, presencial e por videoconferência. Na tela, no canto direito superior, logo do TRE Amapá, e no canto direito inferior, janelas livres com intérprete. Judiciária ordinária de 8 de 2024, perguntando se há algum óbice à aprovação. Não havendo óbice, declaro aprovado. Em julgamento, os embargos de declaração na representação especial 601-542-2022, a origem é Macapá, a relatora é a juíza Paula Santos, embargante é Silvio Nobre Lopes, também Evandro Costa Milhomem, Partido Democrata Trabalhista, e embargado é o Ministério Público Eleitoral. Terceiro interessado é Jorielson Brito Nascimento. Atuarão como vogais juízes Valdo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, e a juíza Tina Souza e juízo Normando Souza e Carmo Antônio. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral, Foco na juíza Paula Santos. Juíza Paula Santos é branca, todos de que nos cabelos acompanham no castanhos nosso canal escuros, oficial lisos, aloirados na da ponta. sessão eleitoral. Boa Leve tarde. maquiagem, sobrancelha bem desenhada Silvia e batom Nobre nude. Lopes, Partido Democrático toga Trabalhista, PDT, e Evandro Costa Milhomem opuseram embargos de declaração em face do acordo do TRE Amapá 8393 de 2024, que julgou procedente a representação por gasto ilícito de campanha, fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. A decisão emendada, na qual eu trago o destaque, trata-se custeio de despesas pessoais com recursos públicos, robustez de provas, gravidade da conduta, cassação do registro de candidatura. Bom, a primeira embargante, ela alega em síntese a existência de contradição na decisão, pois julgou procedente a representação, mesmo tendo afastado a litigância de má-fé, que exige comprovação do dolo. Argumentou que não há certeza quanto ao dia em que foi realizado o procedimento estético, e há dúvidas quanto à credibilidade do recibo emitido, e, do mesmo modo, há também incerteza acerca do dolo da embargante. Afirmou que a cassação do diploma exige comprometimento da igualdade da disputa eleitoral, o que não foi demonstrado. Argumentou que houve a juntada de provas novas na fase de instrução, 26 de sem 8 de abertura 24, de prazo para a 60ª manifestação sessão da embargante. judiciária ordinária. Aduziu que houve omissão no que se refere à validade do recibo relativo ao procedimento, ao qual descreve um serviço odontológico. No entanto, o acórdão tratou como realização de harmonização facial da candidata eleita. Destacou ainda que o documento é unilateral, o que afeta a confiabilidade do documento, que foi valorado como prova cabal a influir no entendimento. Argumentou que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do depoimento prestado em audiência por Ismera Nelson Abreu Oliveira, que ratificou que no dia 29 de agosto de 2022, a embargante passou o dia em diligências com ele e em nenhum momento foi ao consultório. Pontuou descumprimento do artigo 47A, caput, e parágrafo único do artigo 47C, da Resolução 23.608/2019, em relação à ausência de apreciação dos pedidos de diligências requeridos na contestação e de prolação de decisão saneadora. Asseverou ainda nulidade de decisão proferida com fundamento em prova produzida exclusivamente em prova inquisitorial. Ao final, pugnou pelo conhecimento dos aclaratórios, saneamento dos vícios, anulação do processo desde a fase em que deveria ter sido proferida a decisão saneadora.
Partido Democrático Trabalhista, PDT, e Evandro Costa Milhomem, em suas razões, afirmaram que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da anulação dos votos dados à candidata eleita e requereram habilitação como terceiros interessados, em razão do interesse jurídico que possui na demanda, porquanto a retotalização decorrente da anulação de votos confere aos embargantes direito à última vaga para o cargo de deputado federal. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, destacou a inexistência de contradição no que tange à má-fé da embargante. No que tange à omissão quanto às diligências requeridas na contestação, aduziu que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, além de evidenciar a desnecessidade dos requerimentos. Relativamente à omissão acerca da validade do recibo, o acórdão foi expresso ao consignar que a condenação resultou de um contexto fático probatório e não de um documento isolado. Quanto ao depoimento de Ismera Nelson Abreu Oliveira, ressaltou que foi ouvido na condição de informante. A oitiva revelou que ele não detinha conhecimento sobre os fatos imputados à embargante. No que tange à juntada de documentos realizadas pela defesa de Maitê Mastope, foi consignado na data de audiência de instrução que a defesa da representada teria a oportunidade de se manifestar sobre eles nas alegações finais. Por tais razões, pugnou pelo conhecimento parcial dos embargos e não acolhimento. Em relação aos embargos do PDT, e Evandro Costa Milhomem se manifestou pelo conhecimento e acolhimento para determinar a nova totalização de votos e novos cálculos dos quocientes eleitorais e partidários para o cargo de deputado federal. Em 12 de julho de 2024, Silvia Nobre Lopes apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem. Alegou, em resumo, que o representante legal foi intimado via PJE em 18 de junho de 2024, para o julgamento que ocorreu em 19 de junho de 2024, violando o prazo estabelecido no artigo 49 do regimento interno desta Corte. Afirmou ainda descumprimento do artigo 49-A inferior, primeira pauta de julgamento. Embargo em declaração na representação especial, número do processo 0601-542-45-2022-45.6.03.00000, origem Macapá, barra P, relatora juíza Paola Santos. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela rejeição e desentranhamento da petição, em razão da ocorrência de preclusão e de ausência de demonstração de prejuízo pela parte. Em nova manifestação, Silvia Nobre Lopes ressaltou que a irregularidade processual afetou o exercício do contraditório e da ampla defesa, e que o chamamento do feito à ordem deve ser analisado previamente aos embargos. Em 23 de agosto de 2024, a embargante novamente se pronunciou nos autos, por meio de petição que denominou correição parcial, e reiterou todos os pontos suscitados nas manifestações prévias. É o relatório. Foco na parte central da mesa. Senhora Procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos da manifestação acostada aos autos. Aqui, o Ministério Público está atuando como fiscal da lei e não como parte. Permanece o foco na parte central da mesa, da esquerda para a direita, Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carmo Antônio, secretária da Sessão Milene Lade. Agora foco na juíza Paola Santos. No dia 25 de junho de 2024. Ambos os aclaratórios foram postos no dia 27, portanto, tempestivos. Os embargos do PDT e Evandro Costa Milhomem, eles requereram a habilitação no feito na condição de terceiros interessados e, para tanto, eles demonstraram a existência de interesse jurídico na causa, na medida em que eventual declaração de nulidade e determinação de retotalização dos votos alteraria o cálculo do quociente partidário, que garantiria, em tese, uma vaga ao cargo de deputado federal à agremiação. Conquanto o órgão ministerial ele tenha opinado pelo conhecimento parcial dos aclaratórios de Silvia Nobre Lopes, em razão da inexistência de contradição, eu entendo que a alegação e as razões apresentadas, elas são suficientes para ultrapassar o exame de admissibilidade,
devendo a ocorrência ou não do vício ser aferida por ocasião da análise do mérito. Portanto, presente todos os demais pressupostos de admissibilidade, nos 2 embargos opostos, deles conheço. Eu pergunto se há alguma objeção ao conhecimento. Foco na parte central da Não há, mesa. excelência, pode prosseguir. Pois não? Senhor presidente, eu estou conhecendo dos Foco no embargos desembargador Carlos Torque. Desembargador Carlos Torque é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, óculos de armação escura e traje toga preta. Eu penso que a matéria tratada no voto e no acordo quanto à má-fé nos atos praticados está devidamente esclarecida. Não há nenhuma contradição, nenhuma dúvida. Então, nesse ponto, eu não conheço dos embargos. Mas nos demais pontos, acho que precisa, sim, avaliar para saber e aclarar. Então, nesse ponto, eu conheço apenas parcialmente dos embargos de Silva, mas voto, então, pelo conhecimento parcial dos embargos de Silva, e conheço dos embargos de Evandro e do PDT. A voz não Foco está... na Vossa parte Excelência está central da conhecendo mesa. parcialmente qual? De Silvia. De Silvia, ok. Pode prosseguir, Excelência. Inicialmente, é necessário esclarecer Foco na juíza a Paula embargante Santos. Silvia Nobre Lopes, conquanto tenha tido a oportunidade de apresentar toda a matéria relativa à suposta nulidade de atos processuais por ocasião dos embargos de declaração, ela deixou transcorrer o prazo legal do recurso para, em 3 momentos posteriores e, portanto, inoportunos, conturbar a marcha processual por meio do protocolo de 3 petições intempestivas e incabíveis diante da incidência da preclusão, expressamente reconhecida pelo caput do artigo 278 do Código de Processo Civil, que determina às partes o dever de alegar o vício na primeira oportunidade em que couber falar nos autos. Muito embora alegue se tratar de irregularidade processual e prejuízo no exercício do contraditório, as alegações elas foram apresentadas não só em fase inadequada, mas desprovidas de qualquer prova ou documento que as fundamentem. O que se verifica nos autos é tão somente a juntada de petições desacompanhadas de qualquer indício substancial que pudesse permitir a relativização da preclusão para que se conheça dos pedidos. Então, por tais razões, eu não conheço das petições do ID 51.78872 e 51.84709. Passo a análise dos embargos de declaração. Os embargos de declaração de Silvia Nobre Lopes. Relatora, como é que é? Foco na parte central da mesa. Bom, aqui no mérito, excelências... No mérito. Isso. Houve a juntada de 3 petições. Ah. E em relação a elas, eu estou me manifestando, conforme foi expresso no relatório, que elas foram intempestivas. Então, precluiu, e eu estou pedindo, então, aqui, que eu não estou conhecendo dessas petições. Eu estou, senhor presidente... Sim. Foco na parte central da mesa. Eu entendo como preliminares de mérito, mas eu foco no acompanho no desembargador Carlos entendimento da Torque. relatora de que estão preclusas, devem ser desentranhadas. Ok, está compreendido. Pode prosseguir. Foco na parte central da mesa. Agora foco na juíza Paula Santos. Ela aponta Santos. de início a suposta existência de contradição em razão da decisão colegiada ter afastado a condenação por litigância de má-fé requerida pelo órgão ministerial, porém, ter julgado procedente o pedido. Bom, acerca dessa alegação, verifica-se que a embargante, ela mescla 2 institutos que em nada se assemelham, quais sejam a litigância de má-fé processual, que é um instituto processual que pode ser definido como a conduta legalmente sancionada daquele que atua em juízo, convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, criar obstáculos ao exercício do seu direito, ou que age de forma faltosa com princípios de lealdade e boa-fé, causando ou não danos às partes e o processo. E a má-fé consubstanciada no dolo, necessário para a caracterização da conduta, objeto da representação por arrecadação e gastos ilícitos nos recursos previstos no artigo 30A da Lei das Eleições. Então, nesse sentido, o não reconhecimento das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC em nada se apresenta como contraditório em relação à procedência da representação. Isso porque, como já dito, o dolo e a má-fé exigidos para o reconhecimento da ilicitude no emprego de verbas de campanha, eles não se confundem com a má-fé processual. E, portanto, é plenamente possível a constatação de um sem que se verifique a existência do outro. Então, quanto à suposta
a ausência de abertura de prazo para manifestação acerca dos documentos acostados nos IDs 50, 29, 615 e 616, cumpre esclarecer que as referidas peças elas foram apresentadas no dia 12 de dezembro de 2022, às 10 horas. Na mesma data, às 11 horas, foi realizada uma audiência de instrução e oitiva de testemunhas, na qual o então relator ele abriu prazo de 2 dias para a apresentação de alegações finais. Demais disso, foi consignado na data da audiência de instrução que a defesa da representada ela teria a oportunidade de manifestar-se sobre ele nas alegações finais. Desses fatos, se extrai que houve 2 oportunidades, a audiência e as alegações finais, para que a defesa se manifestasse acerca dos documentos apresentados. E assim o fez, conforme se verifica nas alegações finais da embargante. Houve expressa consignação da insurgência da parte em relação aos documentos impugnados e ainda a utilização das imagens para fundamentar a tese de que teria comparecido ao consultório de William Rafael, o que se constata no seguinte trecho da peça. Então, aí no voto, eu colacionei o trecho da peça, da manifestação da embargante, e é bem expresso o texto em destaque. Assim, eu vou fazer a leitura. Por outro lado, onde se vê a representada Silvia, em gravação de vídeo, só corrobora com sua defesa, visto que Silvia expressa claramente no item fatos de sua defesa preliminar, que compareceu, sim, no consultório do Dr. William, no dia 30 de agosto de 2022, inclusive anexa o vídeo que foi exibido em suas redes sociais e relata conforme se copia. Então, no próprio dia 30, após a gravação do vídeo, o profissional lhe fez uma aplicação de cremes em seu rosto, chamado peeling, para descamação da pele, renovação da pele. Então, isso é extraído da própria peça da embargante, se manifestando, então, em relação a essas provas. No que tange à omissão, quanto à validade do recibo emitido por William Rafael, o qual, segundo a embargante, seria a prova cabal a influir no entendimento, é imperioso destacar que o acervo probatório produzido nos autos consiste em comprovantes de transferência entre as contas correntes de Maitê Mastope e William Rafael, extratos bancários da conta corrente específica do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da representada e ainda depoimentos prestados por testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório judicial. Todas as provas mencionadas, elas foram devida e expressamente enumeradas e valoradas no acordo embargado. É, portanto, completamente inviável a conclusão de que o recibo dado por William Rafael ter-se-ia dado valor de prova absoluta, ou de que seria a única prova produzida, utilizada, para alicerçar a condenação. O que se constata no seguinte trecho da decisão embargada, que realiza o cotejo analítico, do que se apura no caderno probatório. Abro aspas. Constam nos autos comprovantes de 2 transferências realizadas por Maitê para o profissional que realizou o procedimento estético, os quais, somadas, totalizam R$ 9.000. Uma de 2.000 e outra de 7, a partir de suas contas do Banco do Brasil e Banco Votorantim. O recibo emitido pelo referido profissional pelos serviços prestados em favor da candidata, no valor de 9.000. Além disso, o representante juntou o extrato bancário da conta corrente específica do FEFEC da representada, que atesta a realização de 2 transferências, uma de 20 e outra de 15, para Maitê Martins. Então, conforme o extrato detalhado também no voto, as 2 transferências realizadas na mesma data. Então, na mesma data em que houve o recebimento do recurso do FEFEC e da transferência do recurso de Silvia Nobre Lopes para Maitê, foi realizado também o pagamento de William Rafael, conforme se verifica nos comprovantes. Então, em seguida, tem um comprovante também com o recebimento desse valor pelo profissional na mesma data. Então, ao ser ouvido, o William Rafael ele afirmou a realização do procedimento estético, confirmou que Maitê foi ao consultório para se encontrar com Silvia naquele local, consignou que o pagamento pelos serviços de harmonização facial no valor de 9.000 foi feito naquele momento por Maitê. Do caderno probatório, extrai-se que o Banco do Brasil, instituição da qual foi aberta a conta corrente da representada para recebimento de recursos do FEFEC, informou que a pessoa responsável pela movimentação financeira da conta
número tal, agência tal, é Silvia Nobre Lopes. Por fim, verifica-se ainda a existência de mídia apresentada, mídia apresentada por Maitê, da qual se observa a Silvia na presença de William, afirmando que estava na clínica do profissional realizando o procedimento estético. Então, esses são os trechos do voto. Então, o alegado fato do acordo embargado ter tratado como realização de harmonização facial na candidata eleita, o que, em verdade, seria um procedimento odontológico, segundo consta no recibo, também não consubstancia vício, na medida em que a própria candidata, em alegações finais, acima colacionada, reconheceu que realizou o tratamento facial, a mídia 5029-616, consubstancia vídeo da embargante, afirmando que o profissional faria o mencionado procedimento, e em depoimento de William Rafael, afirmou que se tratava de um procedimento estético facial. Não obstante, ainda que se tratasse de um procedimento odontológico, a natureza ilícita do gasto restaria também configurada, portanto, não merece acolhida a insurgência quanto ao ponto. Quanto à omissão em relação à prova testemunhal, decorrente do depoimento de Ismera Nelson Abreu Oliveira, é necessário esclarecer que, ao contrário do que sustenta a embargante, a oitiva se deu na condição de informante, e as informações por ele prestadas na audiência em nada acrescentaram para a formação da convicção. Portanto, embora tenha dito que trabalhou para a campanha da candidata Silvia Lopes como motorista, não soube indicar o trajeto ou pessoas que transportou, pontuou que não acompanhava todo o dia da representada, pois aguardava no comitê de campanha as determinações para levar e trazer pessoas. Então, desse modo, extrai-se que o informante em nada contribuiu para a apuração dos fatos, os quais ele próprio afirmou desconhecer. As supostas violações aos artigos 47A, caput, e parágrafo único, e artigo 47C, da Resolução 23.608/2019, não se sustentam, na medida em que o então relator, ao final da audiência de instrução e julgamento, como já mencionado, em total consonância com a norma de regência, ele concedeu o prazo de 2 dias para a manifestação das partes acerca dos documentos acostados, inexistindo questões a serem resolvidas por meio de decisão saneadora, na medida em que não houve requerimentos pendentes formulados pelas partes que, deste modo, se manifestaram em audiência. Em tempo, ainda que houvesse qualquer questão probatória ou processual a ser dirimida, ainda na fase de instrução, a parte que se julgasse prejudicada deveria ter apontado o prejuízo na primeira oportunidade de manifestação dos autos, que se daria em sede de alegações finais, o que não ocorreu. Desse modo, descabida a insurgência por ocasião dos presentes embargos. Relativamente à suposta nulidade de decisão, proferida com fundamento em prova produzida exclusivamente em prova inquisitorial, não assiste razão a embargante. Isso porque, conforme amplamente exposto, as provas produzidas nos autos foram submetidas ao crivo do contraditório judicial e às partes foi inequivocamente assegurada ampla defesa. Para além disso, os extratos bancários e comprovantes de transferência que compõem o caderno probatório consubstanciam documentos eivados de fé pública, à medida em que foram comprovadamente emitidos por instituições bancárias. Então, diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos opostos por Silvia Nobre Lopes. Foco na parte central da mesa. Juiz Rivaldo Valente. O presidente, não vai ser... Foco no juiz Rivaldo Valente. Tem Sim. 2? Sim. Não é em todos? Sim, Outros embargos. eu fiz dessa forma, caso queiram, eu posso deixar para o final. Não. Foco na juíza Paola Eu penso que Vossa Santos. Excelência profere todos os votos em relação a todos, e aí a gente Foco na parte colhe os central votos. da mesa, com a palavra desembargador Continuando. Carmo Antônio. Agora foco na Os juíza embargos de Paola declaração Santos. de PDT e Evandro Milhomem. Desculpa, alguém tem objeção a essa forma? Não, senhor Eu presidente. tenho, senhor presidente, eles são Foco na parte contraditórios. central da mesa. Ok. Então, vamos votar esse Precisa primeiro. realmente Juiz, avaliar o primeiro e depois o segundo. juiz Rivaldo Valente. Um exclui o outro. Para proferir o voto em relação aos embargos de Silvia, né? Tudo bem. Senhor presidente, Foco no juiz eminentes Rivaldo pares, Valente. doutora Procuradora Regional, ilustres advogados presentes, e todos que nos assistem no canal do YouTube, boa tarde. Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do acórdão deste tribunal, O juiz Givaldo Valente é branco, de cabelos grisalhos, curtos, curtíssimos nas laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha, traje a toga preta. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em benefício próprio para a realização de procedimento estético. Somente registro que os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros de materiais no julgado, conforme dispõe o artigo 1022 do CPC. Quanto aos embargos de declaração opostos por Silvia Nobre, em relação especificamente à alegada omissão relativa às diligências requeridas na contestação, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões levantadas pelas partes, desde que já tenha encontrado fundamento suficiente para a prolação da decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez atendido o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há que se falar em omissão ou nulidade, especialmente quanto às diligências requeridas se mostram desnecessárias para os deslindes da controvérsia. Ademais, o magistrado possui prerrogativa de indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme estabelecido no artigo 370 do Código de Processo Civil. Portanto, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, o argumento de omissão quanto à diligência deve ser afastado. Em relação à omissão acerca da validade do recibo, é importante ressaltar que o acordo foi expresso ao consignar que a condenação não se baseou apenas em um documento isolado, mas resultou de uma análise abrangente do contexto fático probatório. A decisão levou em consideração um conjunto de provas e elementos trazidos aos autos, de forma que a validade do recibo em si não foi determinante para o julgamento. Desta forma, a alegada omissão quanto à validade do recibo deve ser afastada, uma vez que a fundamentação adotada no acordo evidenciou que a condenação decorreu da apreciação global do acervo probatório. Isso ficou muito bem claro no voto da eminente relatora. Diante disso, senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora em seu voto. É com o voto. Pois não, Foco na parte central obrigado, juiz da mesa, Carlos com a palavra, Torque. desembargador Carmo Antônio. Senhor presidente, Foco no eminentes desembargador colegas que nos Carlos acompanham, boa tarde a todas e todos. Então, agora, mais devagar, preparei o voto em 15 laudas, li toda a documentação existente, todos os atos processuais, e acompanho inteiramente o entendimento, já, inclusive, todos os itens mencionados pela relatora. Não há dúvida quanto ao dolo existente aí no uso indevido do recurso público de financiamento de campanha. Não há dúvida aí também, minha interpretação é a mesma dela, quanto às nulidades arguídas não foram a tempo e modo oportuno, estando preclusas, em algumas situações caracterizando como nulidades de algibeira. O processo são atos contínuos que devem, e a parte, principalmente o eleitoral, muito célere, as partes devem arguir todas as nulidades no primeiro momento que se manifestam nos autos. E isso não ocorreu, e aí a instrução seguiu, e caracterizado, como disse, o dolo. Então, os argumentos todos muito bem apresentados pela relatora, eu estou também acompanhando pela rejeição em toto dos embargos de Silvia, em voto em que esclareço cada ponto mencionado pela embargante, em voto de 15 laudas, como disse há pouco. Acompanhe a relatora. Foco na parte central da mesa. Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Juiz Normande Souza. Da mesma forma, excelência. Eu também acompanho. Vossa Excelência pode prosseguir. Embargos de declaração do PDT e Evandro Milhomem. Foco na juíza Paola Santos. Que, em apertada síntese, sustentam que a decisão embargada ela foi omissa no que tange a determinação de nova totalização de votos e novos cálculos de quocientes eleitorais e partidários para o cargo de deputado federal. A interpretação teleológica do artigo 30A da Lei das Eleições, ele conduz à conclusão de que se busca assegurar a lisura e a moralidade nas campanhas eleitorais. Não por outro motivo, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, ele estabelece como sanção a negativa de diploma ao candidato ou a cassação, caso já houvesse sido outorgado.
Em razão desse objetivo de proteger a rigidez jurídico-moral e a regularidade da corrida eleitoral, a caracterização da conduta ilícita demanda somente a gravidade do fato e das circunstâncias de que o cercam, consubstanciada na relevância jurídica da conduta ou de ilegalidade qualificada, conforme o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, na qual eu colacionei um recurso especial de relatoria do ministro Mauro Campbell, de agosto de 2022, cuja ementa é Eleições 2020, recurso especial, representação, artigo 30A da Lei das Eleições, vereador, omissão, despesa, má-fé, ilegalidade qualificada, não comprovação, robustez no caderno probatório, inexistência de reexame, impossibilidade. Verbete simular 24 do TSE, ausência de pré-questionamento, verbete simular 72 do TSE, dissídio jurisprudencial, mera juntada de ementa, não comprovação, verbete simular 28 do TSE, negado conhecimento ao recurso. Os fundamentos são os seguintes. Para a procedência do pedido formulado na representação pelo artigo 30A, é preciso ainda aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade, quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato precedente. Então, na espécie, conforme consignado no acórdão embargado, a relevância jurídica da irregularidade, ela restou amplamente demonstrada na medida em que foram utilizados recursos públicos oriundos do FEFEC para financiamento de gastos dissociados do objetivo para o qual essas verbas devem ser alocadas. Então, acerca do ponto, trago à colação o seguinte trecho. Abro aspas. Todos os documentos trazidos pelo órgão ministerial, apresentados pelas testemunhas e os encaminhados pela instituição bancária, dotados de fé pública, diga-se, se mostram eivados de robustez suficiente para caracterizar a ilicitude do emprego das verbas, oriundas do fundo especial, pela então candidata, Silvia Lopes, que de fato deu-lhes origem estranha à prevista na legislação de regência. Soma-se a isso o fato de que, no intuito de dar legitimidade aos gastos, a representada emitiu nota fiscal em nome da senhora Maitê Martins, indicando a contratação de serviços de confecção de bandeiras, prova da movimentação financeira, sem o necessário trânsito pelas contas bancárias registradas perante a Justiça Eleitoral, conforme dito por Maitê Martins e atestado nos autos da prestação de contas da então candidata na PCE 0601-225 de 2022. É, portanto, inequívoca a conclusão da malversação do recurso público, que restou caracterizada pelo pagamento, com recursos do Fundo Especial, de procedimento estético, gastos completamente divorciados de finalidade eleitoral, de modo a caracterizar a conduta prevista no artigo 30A da Lei das Eleições. Fecho aspas. Então, no tangente ao segundo requisito, qual seja a ilegalidade qualificada pela má-fé, também se verifica presente no caso dos autos, porquanto a embargante, por meio da emissão de notas fiscais irregulares, tem todo aspecto de legalidade às despesas de cunho pessoal que financiou com recursos públicos, tema igualmente tratado na decisão embargada. Abro aspas. Com efeito, ao sancionar com negativa ou cassação de diploma o recebimento ou dispêndio ilícito dos recursos, conforme previsto no parágrafo 2º do dispositivo acima citado, a norma de regência destina-se a resguardar bens jurídicos fundamentais ao direito eleitoral, transparência nas campanhas, isonomia entre candidatos e legitimidade no pleito. O que se verifica no caso em tela é que houve direta afronta à transparência da campanha, na medida em que a candidata buscou maquiar o desvio da verba pública com a emissão de nota fiscal para dar aspecto de legalidade ao gasto, o que evidencia não somente a má-fé Na barra de e a aula, ilegalidade referiu primeira parte, qualificada julgamento, exigida pelo embargo, Tribunal declaração Superior na Eleitoral, representação especial, mas a número do violação aos processo princípios do artigo 0601 37 da Constituição 542, Federal, traço e desta 45, feita, 2022. reveste a Ponto conduta de relevância jurídica capaz de 6.003.0000, comprometer ou origem afetar os Macapá, bens barra jurídicos P, relatora fundamentais da juíza Paola transparência, Santos. isonomia entre os candidatos e rigidez nas eleições. Por oportuno, ressalta-se que a hipótese dos autos se amolda ao entendimento sedimentado no TSE, no sentido de que a utilização indevida de recursos do financiamento especial do financiamento de campanha, com desvio de finalidade para despesas pessoais, configura grave violação à legislação eleitoral, comprometendo a lisura e a igualdade da disputa eleitoral diante das provas robustas apresentadas nos autos. Resta comprovada a má-fé e o dolo do candidato. Recurso eleitoral de relatoria do Luiz Felipe Salomão, de outubro de 2020. Então, diante desta feita,
restam presentes, então, todos os requisitos exigidos para a imposição da sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei das Eleições, devendo, portanto, ser cassado o diploma de Silvia Nobre Lopes, e, ante o exposto, eu rejeito integralmente os embargos de declaração opostos por Silvia Nobre Lopes, acolho os embargos de declaração do PDT e Evandro Costa Milhome para conceder-lhes efeitos integrativos, declarar a cassação do diploma de Silvia Nobre Lopes e determinar nova totalização de votos e novos cálculos dos quocientes eleitorais e partidários para o cargo de deputado federal nas eleições de 2022. É como voto. Foco na parte central da mesa. Não é o doutor Rivaldo primeiro, presidente? Desculpa, doutor Rivaldo Valente. Senhor presidente, Foco no juiz Rivaldo Valente. Opostos pelo PDT e Evandro Milhome, estes alegam omissão no acordo embargado, pois, embora tenha sido reconhecida a gravidade da conduta ilícita praticada pela candidata, a consequente cassação do seu mandato, deixou-se de manifestar quanto à necessidade de anulação dos votos atribuídos à embargada. De fato, verifica-se que o acordo embargado cassou, ao cassar o mandato da embargada, com fundamento na utilização indevida de recursos públicos, não se pronunciou acerca da anulação dos votos por ela obtidos. A omissão, por sua vez, revela-se relevante, uma vez que a anulação dos votos é consequência jurídica direta e necessária do reconhecimento da prática de abuso do poder econômico e uso indevido de recursos públicos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que, configurado o abuso de poder econômico ou uso indevido de recursos públicos em benefício próprio, deve ocorrer não só a cassação do mandato eletivo, mas também a anulação dos votos atribuídos ao candidato, em razão da quebra da isonomia entre os concorrentes e o comprometimento da integridade do processo eleitoral. A cassação do diploma e a anulação dos votos atribuídos ao candidato envolvido em abuso de poder econômico ou uso indevido de recursos públicos impõe-se como medida que visa assegurar a isonomia entre os candidatos, a rigidez do processo eleitoral, devendo-se proceder à retotalização dos votos proporcionalmente aos candidatos remanescentes. Assim, além da cassação do mandato da embargada, a anulação dos votos atribuídos à candidata é medida que se impõe. Com a anulação desses votos, é necessária a retotalização da votação proporcional para o cargo de deputado federal no estado do Amapá, considerando os votos válidos remanescentes de modo a assegurar a correta representatividade dos resultados no final das eleições. Portanto, entendo que assiste razão aos embargantes do PDT e Evandro Milhome quanto à omissão apontada, sendo imprescindível o pronunciamento deste tribunal a respeito da anulação dos votos recebidos pela embargada e a consequente retotalização da votação proporcional. Diante do exposto, acompanhe integralmente a relatora para, sanando a omissão do acordo, determinar a anulação dos votos atribuídos à candidata embargada, com a devida retotalização dos votos para o cargo de deputado federal no estado do Amapá. É como eu voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, Foco no gostaria Carlos apenas Torque. de acrescentar, colacionando jurisprudência da lavra do ministro Fachin, do TSE, além daquela já mencionada pela relatora do ministro Gilberto Salomão, em que ele conclui que nessas situações, no recurso ordinário eleitoral 060-142380, de 14/12/2020, que nessas situações se anula a votação não só à candidata, mas também ao partido, restabelecendo, então, nova totalização, como concluiu a relatora. Só queria acrescentar que a anulação é à candidata e ao partido, também submetendo a nova totalização. Então, nesse sentido, eu também acompanho, então, a relatora para conhecer dos embargos de Evandro e PDT e acolhê-los integralmente para a nova totalização, anulando os votos à candidata e ao partido. Foco na parte central da mesa. Gonçalves. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Juiz Normando Souza. Com a relatora e com os colegas, porque eu penso que o voto do desembargador Torque
é mais explícito, é mais específico, né? Fundamenta mais a parte da discussão se Foco no passa juiz Normande os Souza. votos de um para o partido, né? A doutora Paola, relatora, falou muito bem, repisou no mérito da coisa, mas, assim, a discussão maior acabou sendo com o voto do desembargador Torque e do Rivaldo. Mas a consequência é a mesma, é a cassação e anulação, tem que retotalizar os votos. Eu também acompanho. Foco no desembargador Carlos Carmo Antônio. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembargo de declaração opostos e, no mérito, por unanimidade, rejeitou os embargos opostos por Silvia Nobre e, pelo mesmo quórum, acolheu, com efeitos integrativos, embargos opostos pelo Partido Democrata Trabalhista, Evandro Milhomem, nos termos dos votos proferidos. Senhor presidente, apenas que a admissibilidade Imagem ampla do plenário. É por maioria. Agora foco no desembargador Carlos conhecia Torque. parcialmente. Vossa Excelência conheceu Convencido. parcialmente, não é isso? Isso. Conhecidos, Imagem ampla do plenário. Agora por foco no maioria. desembargador Carmo Antônio. vencido o desembargador Carlos Torque, que os conhecia parcialmente, embargos opostos por Silvia, tá? Feito esse ajuste, então, pergunto se há alguma observação além dessa. Então, fica assim, embargos de declaração opostos, vencido parcialmente o juiz Carlos Torque, que os conhecia parcialmente. No mérito, por unanimidade, rejeitou os opostos por Silvia Nobre e acolheu os opostos pelo Partido Democrata Trabalhista, Evandro Milhomem. Não há outros processos, então declaro encerrada a sessão judicial. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.